de Alger, 1861. A beneficência, meus amigos, dará a vocês a mais pura e a mais bela das alegrias do coração. Dessas que nunca são perturbadas, nem pelo remorso, nem pela indiferença. Se pudessem compreender tudo o que existe de grande e doce na generosidade das almas que são belas. Essas almas pensam primeiro no próximo, para só pensarem em si mesmas. Elas sentem-se felizes em despir a roupa para cobrir o próximo. Se pudessem ter apenas a doce ocupação de fazer os outros felizes, que festas na terra poderiam ser comparadas à alegria de serem representantes da divindade, levando contentamento a essas pobres famílias que da vida só conhecem as dificuldades e as amarguras. Quando virem a face desses miseráveis com seus filhos pequenos, se iluminarem de esperança, pois há instantes não tinham pão e ouviram seus filhinhos gritando repetidamente a chorar estas palavras: estou com fome. Grito esse que penetrava no agudo punhal, como agudo punhal no coração materno. Aí sim compreenderão como sentem-se felizes as pessoas que trazem alegria, onde momentos atrás só existia desespero. Compreenderão agora quais são as obrigações para com seus irmãos? Vão de encontro ao infortúnio. Vão em socorro principalmente das misérias ocultas, que são as mais dolorosas. Vão, meus bens amados, e recordem as palavras do Salvador. Quando vestirem a um desses pequeninos, lembre-se que é a mim mesmo que estarão vestindo. Sendo assim, neste momento, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Mãe Maria, a Madre Teresa, aos trabalhadores, Dr. Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, ao mentor desta casa, a todos os espíritos amigos e trabalhadores da seara do bem, sempre agradecendo e pedindo o amparo dos trabalhadores da nossa querida Umbanda, da nossa querida Quimbanda, amigos dedicados da seara espiritualista. Sendo assim, damos por aberto mais uma noite de trabalho e de estudo. E que assim seja, graças a Deus. Alô, muito bem. Você deu bem? Então, gente, hoje começando mais um dia de estudo. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, não sei se é boa tarde, boa noite. Gente, então, ó, aqui na nossa tela, nossa campanha de arrecadação de alimentos, que a gente sempre pede para vocês, quando vocês se lembrarem, vocês podem trazer. Depois a nossa campanha de Natal. Aí vamos pedir a especial atenção de vocês, porque nós estamos com uma campanha de arrecadação de brinquedos, que nós lançamos outras semanas, que é para a campanha do bairro Bela Vista, que eu falei para vocês. E a campanha das nossas balinhas também, que nós vamos distribuir aqui, nós mesmos vamos sair pela cidade. E que essa semana eu vou divulgar para vocês a data para convidar vocês para sairmos, tá? Em carreata, quem quiser, para a gente sair todo mundo junto. E se alguém quiser vestir-se de Papai Noel também está convidado, porque eu não... Essa eu vou declinar. O ano passado, agora que eu falei, me lembrei que o Fabiano disse que se vestir de Papai Noel esse ano. Ele está aí para confirmar essa... Hã? Tá lá dentro? Ah, mas agora ele vai... Quando ele voltar, vai ter que só engordar um pouquinho. Mas isso é fácil em dezembro, né? Quem não engorda em dezembro? Tá bem, gente? Então agora essa semana, que hoje é dia 4, semana que vem dia 11, né? Na outra 18. Então temos mais uma semana para a questão dos brinquedos, porque a campanha encerra lá pelo dia 17. Porque tu disse que ia te vestir de Papai Noel esse ano, me lembro, ano passado. Não tô lembrado dessa parte. É que o ano passado a gente não usava câmeras, então aí agora, mas eu me lembro que ele falou.
Tá? Então, gente, semana que vem, se vocês por favor lembrarem principalmente das balinhas e dos brinquedos, tá? Porque a gente tem que entregar os brinquedos para um terceiro que a gente tem que entregar, tá? Com relação ao curso que nós temos no fim de semana, dia 9 de dezembro, quem se inscreveu, gente, a gente tem uma notícia. Nós acabamos agora, 1 hora atrás, de fazer o adiamento do curso para janeiro, tá? Por questões de logística, digamos assim, porque a gente tem alguns trabalhadores de segunda que não vão poder comparecer e esse curso foi feito para esses trabalhadores. Então, alguns não vão poder comparecer e eu também e o Fabiano estamos com um trabalho também agendado, então vai ficar difícil da gente cumprir. Então, como dezembro é um mês muito difícil nessa questão de trabalho, e tem alguns que vão trabalhar inclusive no domingo do curso, aí a gente vai adiar para janeiro ou fevereiro, mas eu também vou avisar vocês, tá bem? Bom, então agora nós vamos começar com o assunto de hoje, que é entrando no capítulo 3º do livro Mediunismo. Tá, o nome do capítulo é Todas as criaturas são médiuns. É uma pergunta, né? Esse é o nome do capítulo, gente. A gente vai falar hoje um pouco sobre isso. Aí eu já tenho uma pergunta para vocês. Já começando pelo título do capítulo, né? Todas as criaturas são médiuns? O que vocês acham? Vou entrevistar quem hoje? A Fernanda de novo? Fernanda que gosta dos extraterrestres e que vai perguntar para eles. O que tu acha, dona Fernanda? Não sabe? Gente, essa pergunta eu não vou responder hoje. Eu vou só perguntar para vocês, porque é um capítulo longo. Nós vamos ter várias perguntas sobre se todas as pessoas são médiums. Então eu não vou responder. Nós vamos estudando junto nas próximas semanas. Tu então tá me chamando aí. Eu acredito que sim. Só que, porém, alguns aflorados e outros menos aflorados. Que nós estávamos vendo sobre a mediunidade aflorada nas outras semanas, né? Uma boa resposta, mas eu não vou confirmar se está certo ou errado, gente. Vocês levantem as paletas agora para responder. Quem que vai responder agora? Thaís. O que é a Thaís? Está se virando aí. Acho que sim. Muito bem. Gente, nós vamos respondendo essa questão no decorrer dos estudos. Ela não vai ficar respondida hoje toda, porque esse capítulo 3º é bem grande, tá? E aí nós vamos ver o que significa, na verdade, a mediunidade, o que são médiuns de fato, né, para responder essa pergunta. O que vocês estão debatendo? Conta. Sobre o assunto. E aí que conclusão chegar? Agora que eu fugi de lá, eles estão falando, vocês viram, né? Gente, então vamos começar hoje com a pergunta. O capítulo é se todos são médiuns, mas aí dentro desse capítulo, como vocês sabem, tem várias perguntas. Dentro da primeira pergunta, qual é a mediunidade mais avançada? Né? Nós já estudamos sobre várias mediunidades, vocês lembram? A psicografia, a incorporação. Já estudamos sobre qual outra que a gente falou outro dia? Me lembre. Eu estou esquecido. Faz umas 3 semanas que nós estudamos uma pergunta que tinha vários tipos de mediunidade, vocês lembram? Então a pergunta, qual é a espécie de mais avançada, ou seja, qual é a melhor mediunidade, a bambambam de todas, se é que existe, né? E aí Ramatias então começa respondendo qual é a mediunidade mais avançada. Sem dúvida é a intuição pura, ou seja, né? Então existe uma mediunidade que de fato é a top, né? A intuição pura. Agora nós vamos ver o que é a intuição pura e se é que nós temos essa intuição pura, né? Porque não necessariamente que ela é a mais avançada que todos nós temos. Se é que algum encarnado tem. Então ele segue lá.
embora não seja fenômeno atestável espetacularmente no mundo exterior da matéria, é a mais sublime faculdade oriunda de elevada sensibilidade espiritual. Ou seja, ele não é um fenômeno atestado espetacularmente. Ou seja, se tu recebes uma intuição, tu tá ali quietinho. Se tu receber uma intuição da espiritualidade superior, tu não vai estar como um fenômeno de incorporação, né, recebendo uma entidade ou psicografando. Não é atestável na questão fenomênica de movimento, né? Tu fica quietinho, tu vai receber aquela intuição do alto, vai adentrar aqui pelo nosso chakra coronário, que nós já estudamos, aquele chakra roxo que fica em cima da nossa cabeça, que é o chakra que está ligado às equipes espirituais superiores. Então, através desse chakra aqui é que a gente recebe as intuições do alto, dos espíritos superiores. Tá? Essas intuições chegam diretamente no nosso cérebro, diretamente na nossa glândula pineal, que nós também já falamos há semanas atrás. Bom, então não é um fenômeno atestável, ou seja, não é um fenômeno espetacular. É a mais sublime faculdade oriunda de elevada sensibilidade espiritual, ou seja, tem que ter muita sensibilidade espiritual para poder ter uma intuição pura. É natural e definitiva, espécie de percepção panorâmica que se afina tanto quanto o espírito mais se ajusta nas suas relações e inspirações das esferas mais altas. Ou seja, ela vai se afinando, ou seja, a intuição ela vai se tornando melhor à medida que nós evoluímos. Então, um espírito que ele é considerado, digamos, inferior, ele vai, se recebe uma intuição de um espírito superior lá pelo chakra coronário dele, ele vai captar 10% daquela intuição. Um outro espírito de uma evoluçãozinha maior vai captar 20%, e um outro 50%, e um outro 70%, e um outro talvez 100%. Vocês entenderam? Ela vai se afinando à medida que nós vamos evoluindo. Uma vez que a mediunidade não é propriamente uma faculdade do organismo carnal, vocês lembram que há um mês atrás a gente fez aquela correspondência que a mediunidade não era do organismo físico e sim do perispírito, e que ainda coloquei as frases de Kardec, as frases de Joana de Ângeles e de Ramatiz, e disse: vocês estudem isso para a gente ver, né? Eu não estudei que não deu tempo. Pergunto se alguém de vocês estudou e me trouxe a resposta. Fernanda, pobre da Fernanda. Ela não vai sentar mais aqui na frente, né? Gente, então aqui Ramatiz segue afirmando que a questão é do perispírito, ou seja, não é uma faculdade do corpo a mediunidade, mas é um recurso sublime para fluir e difundir-se o esclarecimento espiritual entre os homens. Ela mais se refina e se exalta, tanto mais o seu portador também se devote ao intercâmbio superior do espírito imortal. Ou seja, a nossa intuição, gente, vai ser cada vez melhor à medida que nós formos evoluindo. Ponto, né? Isso aí é uma questão simples da gente entender. A gente vai ter uma intuição, talvez nós aqui no nosso nível evolutivo, de 30%, aí à medida que nós daqui a 1000 anos ou 2000 anos, se estivermos aptos a encarnar em Marte ou talvez em Saturno, talvez já consigamos ter 50% dessa intuição que vem do alto. Vocês estão entendendo? E assim sucessivamente até a gente evoluir completamente. É o próprio dicionário terreno, né? Ou seja, o dicionário da Terra, nosso aqui, que explica o que é intuição. Diz então o dicionário: é o ato de ver, percepção clara, reta, imediata das verdades, sem necessidade de raciocínio, pressentimento, visão beatífica. Muito bem, então vocês entenderam, gente, a intuição? Então a intuição é um tipo de mediunidade que ela vem direto do alto, ou seja, dos espíritos superiores. Quanto mais superior for o espírito, melhor vai ser essa intuição que ele vai poder nos dar, e quanto mais superior nós formos,
melhor nós vamos poder captar essa intuição. Tá entendido? E a mesma coisa acontece com outros tipos de mediunidade. Bom, mas aí nós não vamos falar hoje sobre outros tipos de mediunidade, porque hoje o assunto é intuição. Aí agora, vocês todos já estão com as paletas na mão? Porque hoje agora eu vou fazer a primeira pergunta para vocês, que vale R$1 milhão. Estavam com saudade dessa pergunta, uma semana sem pergunta. Vamos ver quem ganha o prêmio. Vai sair o prêmio de R$1 milhão. Gente, a pergunta ela é sobre a intuição pura. Né? Eu vou fazer uma pergunta, depois nós vamos discutir as questões, como sempre fizemos, para a gente aprendendo. Certamente eu não falei muitas coisas antes, justamente para já não dar resposta. Tá? Senão vai ficar muito fácil para vocês, né, gente? A gente tem que ser bem professor, bem rígido. Tá todo mundo agora com as paletas? A gente vai ter uma pergunta hoje só, por causa que o tempo hoje vai ser curto. Então tá, posso perguntar? Posso perguntar? Gente, então assim, ó. Falando então sobre a intuição, tá? Vamos lá. É a faculdade sublime, oriunda de elevada sensibilidade espiritual, isso que dizia antes. Para se ter boas intuições, se faz, portanto, necessário constante aprendizado moral e intelectual. Com relação à intuição pura, ela está presente e se manifesta. Na letra A, ela se manifesta em todos os espíritos, essa intuição pura, que querem evoluir e que já são médios de psicografia e de incorporação. Lembrando que eu não vou comentar, só vou ler para depois a gente responder. Letra B. Em todos aqueles que pensam no bem, tendo deixado o mal há muitas encarnações atrás. Letra C. Apenas nos espíritos elementais, os quais Kardec chamou de espíritos da natureza, pois esses ainda não tiveram a primeira encarnação em um corpo humano, sendo, portanto, puros de espírito. Letra D. Apenas nos espíritos considerados arcangélicos. E letra E. Em todos nós, pois somos sementes de Deus. E agora, essa está bem difícil. Quero ver quem vai ganhar esse milho que está vindo agora diretamente do cassino, aquele milho lá da praia. Chegando agora que está parando o nosso milho. Vou te entrevistar, tu vou fazer essa carta, eu vou te entrevistar, eu vou te dizer a resposta. Esperar um pouco que o câmera está na frente do pessoal. O pessoal agora vai errar porque a gente não está conseguindo. Mas tá, vamos.